Então, salvando isso aqui para vocês verem, vamos atualizar ali para ver como é que ficou. Ó, ok? Então, como eu falei para vocês, as divs elas sempre aparecem uma embaixo da outra, certo? Depois nós vamos ver como que a gente joga essa div para o lado, certo? Então, fotos e vídeos, certo? O que nós precisamos então? Embaixo desse texto nós temos uma imagem, certo? Ó, embaixo desse texto temos uma imagem, imediatamente uma imagem, tá? Esse quadro que vocês estão vendo ao redor da imagem, isso aqui foi feito no CSS direto na imagem, tá? Não usei div, nada, tá? Então às vezes as pessoas veem um quadradinho e acham que é uma div, mas não é não, aqui a gente consegue fazer isso direto na imagem. Vou mostrar para vocês e como. Eu tenho essa imagem aqui dentro, ó, da mesma pasta, eu salvei ali a imagem com o nome Chico, ok? Então eu vou chamar essa imagem aqui dentro. Lembro da tag img src igual a chico.jpg, ok? Eu não quero setar tamanho, nada, só vou chamar a imagem assim dessa maneira, ok? Vamos atualizar, ver se ele encontrou a minha imagem aqui no exemplo. Olha ali, ó, encontrou a imagem, certo? Vamos continuar. Nós temos um vídeo do YouTube, né? Um vídeo do YouTube lá. Deixa eu até abrir o YouTube aqui. Daí eu já mostro para vocês como incorporar esse vídeo. Se vocês tiverem um site ou tiverem qualquer coisa, quando vocês precisam colocar o vídeo do YouTube, como é que incorpora isso, né? Roda viva. Vamos lá. Aqui, ó. Esse é o vídeo. Certo. Deixa ele. Beleza. Para compartilhar ou para incorporar o vídeo, primeiro a gente vai em compartilhar aqui, tá? E depois em incorporar. O YouTube dá um certo tamanho, a gente pode até escolher o tamanho que dá para colocar menorzinho. Eu acho que usei 480 naquele vídeo que eu usei ali. Vamos chamar assim, 480. É só copiar esse código aqui que ele gera. Copiei o código e vou colar aqui, tá? Então vejo que, vocês lembram do iframe que eu mostrei para vocês? Então é justamente isso que o YouTube dá para nós. É um iframe, tá? É uma janela dentro do nosso site. Tá ok? Beleza. Eu vou salvar aqui para ver como é que ficou, ver se ele já chamou o vídeo. Posso fechar isso aqui já. Vamos atualizar para ver. Olha, ó, já chamou o vídeo aqui do lado, tá? Só que o vídeo está do lado. Se vocês olharem aqui, o vídeo aqui está embaixo, né? Está embaixo da nossa imagem. Como que eu posso fazer isso? Olha, eu posso usar uma técnica simples que é quebrar a linha depois da imagem, tá? Se eu quebrar a linha depois da imagem, o meu vídeo automaticamente vai ser jogado para baixo, ó. Ok? Está grudado aqui, mas isso a gente muda depois, certo? O que importa é que os elementos estão dentro da página, os que nós precisamos. Ok, então, gente, muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer. Eu vou colocar as quebras de linha. Porque como é uma música, gente, fica difícil a gente conseguir um tamanho. Concordem comigo que é complicado a gente conseguir um tamanho certo de div que quebre exatamente nessa margem aqui, né? Que não puxe sem as quebras de linha, tá? Então, eu vou já colocar as quebras de linha, porque como é uma letra de uma música, ela tem que obedecer essa ordem, tá ok? Eu vou já colocar essas quebras direto aqui, ó. Eu tinha até ele quebrado ali, mas eu não vou copiar e colar, porque eu quero que vocês vejam esse processo aí. Vou pegar uma letra menor, né? Vamos fazer aqui. Essa música é boa. Vamos atualizar ali para ver. Ó, quebrou a linha, né? Todas as linhas quebradas no momento certo. E embaixo os elementos. Ótimo.
Eu vou colocar... Bom, vou deixar os parágrafos para depois a gente arrumar. Agora vem a parte mais interessante do CSS, que é o quê? É fazer com que essas divs fiquem uma do lado da outra, tá? O nome disso é flutuação, tá? A gente flutua as divs. É como se a gente desencaixasse as divs da página, tá? E soltasse elas para que a gente montasse elas como se fosse um quebra-cabeça, tá ok? Essa é a ideia da flutuação. Então a gente tira a div dessa parte fixa da página, né? A gente flutua ela. E como que funciona? Então vocês percebem, eu tenho uma div texto aqui e a div mídia. Eu quero colocar a div mídia do lado da div texto. Ok? Então vamos começar configurando a div texto, tá? Então o comando de flutuação, para que elas vão uma para o lado da outra, precisa existir nas duas divs que estão flutuando. Tá ok? Então, se eu tivesse três colunas, as três precisariam ter o comando de flutuação. E qual que é o comando? O comando é float. Tá? Esse comando diz o seguinte: eu quero flutuar essa div, ou seja, quero soltar ela do contexto. Soltando ela do contexto, eu quero jogar ela para que lado? Tá? Então, gente, 99% das vezes nós usamos uma flutuação em left, tá? Que é a flutuação do lado esquerdo. Ou seja, o que ele faz? Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui no meu Fireworks. Até que ele abre aqui. Vou colocando dentro... então o texto, né? Essa div aqui em cima. E o texto mídia. Também eu quero que ela vá para o lado do texto. Então mídia. Também o float left. Certo? Eu vou até mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Ó. Perceberam? Uma jogou aqui para o lado. Tá ok? Muito bem. Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui no Fireworks, para vocês entenderem de maneira visual como é que funciona essa flutuação. Então, vamos imaginar que eu tenho uma div aqui, certo? E uma outra div, tem uma outra cor, e uma outra div, vou fazer uma com cada cor, né? Fica mais interessante. Aqui. Muito bem. Então são duas divs, tá? Esse é o padrão. Uma div fica embaixo da outra colada, certo? Quando eu dou um comando float nas duas, tá? Eu digo o seguinte, que eu solto essa div, tá? Do contexto, mas ela fica parada. Essa aqui ela não se mexe, certo? Ela fica onde está. A primeira div ela sempre fica onde está, ela não se mexe. Mas ela está solta, tá ok? E quando eu dou o float na segunda e digo que ela vai flutuar left, ou seja, flutuar à esquerda, o que acontece? Ela joga essa div exatamente do lado dessa colada. Tá ok? Então a flutuação em left cola a div aqui. Se eu tivesse mais uma div, tá? Mais uma div, e flutuasse ela em left também, o que iria acontecer? Ela ia jogar a div aqui do lado. Ok? Então a flutuação ela faz justamente esse processo, joga uma div do lado da outra. E o left, eu estou dizendo que lado que vai colar essa div, tá? Então digamos que fossem só duas, certo? E essa primeira aqui eu flutuo ela em left, tá? Em left. Essa primeira, eu flutuei em left. Aí a segunda, ao invés de float left, eu uso um comando que chama-se right, que é a flutuação à direita. Deixa eu colocar um texto mais escuro aqui. Então, flutuação à direita, o que ela faz? Ao invés dela pegar essa div, soltar e colar na esquerda aqui, ela vai jogar no canto de lá da página. Ok? Cola no canto de lá. Aí fica esse espaço no canto. Então, a div que flutuou à esquerda, ela fica grudada no nosso lateral esquerdo aqui, né?
na lateral esquerda, e a que flutuou à direita, ela é jogada para colar na extremidade direita da página, certo? Então essa flutuação, ela é a coisa um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas não é nada complicado. A hora que a gente for fazer, vocês começam a usar, vocês vão entender perfeitamente como é que funciona, tá ok? Então, como nós flutuamos em left as duas, essa ficou exatamente onde estava e essa div veio e colou aqui do lado, certo? Beleza, então. Eu vou até mudar a cor delas aqui. Bom, nem vou salvar isso aqui porque é só um... Então, vou até mudar a cor delas aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, eu vou colocar texto, vou colocar um background. Uma dica legal para vocês, gente, quando estiverem trabalhando com divs assim no começo, sempre coloquem cor de fundo nelas, tá? Deixa eu ver esse 999 o que é, não me lembro. Ah, tá. Então, ó, o texto, eu coloquei essa cor estranha aqui, né? Para vocês verem. E o mídia, eu vou colocar uma outra cor. Acho que é verde, não lembro. Não é C9. Vou colocar 0000. Vai ficar estranho, mas ó, pra vocês perceberem onde é que tá. Ele nem assume. Deixa eu pegar uma cor diferente. Vamos pegar essa cor aqui, ó, que é a cor de fundo do vermelho ali. Ó. Mídia, será que é isso mesmo? Ah, tá. Olha que eu errei o ponto e vírgula, por isso não estava pegando as cores. Ó, então mídia vermelhinho, tá? E esse aqui cinzinha, tá? Então vocês conseguem perceber onde que estão as divs agora. Depois eu tiro essas cores aí. Só que percebam o seguinte, olha aqui atrás, ó, essa borda saiu. Então, o que acontece, gente, quando nós flutuamos? Justamente isso, é como se nós pegássemos essas duas divs e trouxéssemos um degrau para fora, né? Aí essa div de trás fica como se estivesse vazia, por isso que ela diminuiu tudo isso aqui, ela ficou pequenininha, tá? Só tem o padding aqui dentro e a margem. Então é como se essas divs tivessem um degrau na frente dessa de trás aqui, porque elas flutuaram, tá? Como que a gente resolve isso? Essa técnica que eu vou usar agora é uma das técnicas mais usadas, né, do que a gente chama de desenvolvimento por tableless, né? Porque o que acontece? A gente põe uma div no final, porque depois das divs que flutuam, tá? A gente põe uma div, a gente dá um nome para ela. Eu geralmente uso um nome chamado clear, tá? Então você perceba que essa div ela vai sempre depois das divs que estão flutuando, sempre depois, tá? Então essa div clear, o que ela faz? Ela só tem um comando dentro, tá? Clear, que é um comando chamado clear, tá? Com o valor buff. O que é esse buff? É como se eu pegasse e trouxesse de volta a página para cá. Então, além dela flutuar, certo? Ela vai flutuar as duas, mas eu atribuo uma continuação para essa página aqui, tá? Então, o clear buff, ele ignora, ou seja, ele acaba com a flutuação, tá? Ele diz assim, aqui acabou a flutuação e continua a página daqui para baixo, tá ok? Então, ó, eu vou atualizar aqui para vocês verem, ó. Ó, pode ver que agora ela continuou, certo? Então, aqui embaixo, depois dessas duas divs, tem uma div chamada clear buff, que ela serve só para soltar essa flutuação, tá? Ela serve para auto-preencher. Então, a dica é essa, depois de algumas divs flutuando, da última div flutuada, vocês sempre coloquem essa divzinha, né? Uma div, o nome vocês dão o nome que vocês quiserem, mas ela tem que ter essa propriedade aqui, que é o clear buff, tá? Clear buff, que é para soltar essa div, para soltar essas opções de flutuação aí. Ok? Continuando então. Deu para visualizar então aqui certinho, ó. Daqui estão essas divs, tá ok? Muito bem.
O que que eu vou fazer? Como é que eu jogo essa div agora um pouco mais para lá? Porque percebam que no nosso exemplo essa div está bem para cá. Então nós temos duas opções. Ou usamos uma margem na div mídia, né, que é essa div que está com fotos e vídeos, ou eu posso usar uma margem nela. Vamos dar o exemplo com a margem aqui para vocês verem. Margem left, tá? Só na esquerda, então. Digamos que eu dei uma margem de 50 pixels nela. O que ela vai fazer? Ela vai empurrar 50 pixels para cá. Ok? Ou simplesmente, tá? Ao invés da margem, vou usar uma opção diferente aqui. Vou usar a seguinte opção. Vou dizer que o texto, vou atribuir uma largura para essa div texto, tá? Width, vamos dizer que esse aqui tem 450 pixels. Vamos ver como é que fica esse tamanho. Atualizar. Ó, ele jogou a div mais para cá. Viram? Por quê? Porque eu atribuí a largura de 450 pixels, certo? Então ele jogou essa div mais para cá. Nesse momento, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar o fundo desse texto aqui para não ficar tão feio ali, né? Cinza. Vamos atualizar para ver? Ó, uma cara melhor, né? Tirei a div, então ela existe até aqui ainda, mas está sem fundo. E essa div aqui, tá? Percebam que ela tem uma margenzinha aqui assim, que é o mesmo esquema que nós fizemos na div externo, que é um padding, tá? Então na margem, na div mídia, eu vou colocar aqui um padding. Dos 10 pixels já tá bom, só para ele dar essa afastada aqui, né? Olha aí, ó, certo? Ele deu uma afastadinha de todo o conteúdo, certo? E essa cor não é essa cor, né? Eu vou usar o verde que eu usei ali. E o código é D5FDDA, se não me engano. Vamos ver. Aí, ó, é o verde que eu usei ali, certo? Beleza. Então já está quase ficando com a cara do nosso exemplo. De repente, algumas diferenças de margem, tá, gente? Que eu não usei a mesma margem que tem lá e tal. Vocês podem estar alterando depois isso aí. Vocês é que verem como é que vai se comportar isso aí. Bom, agora, próximo ponto. Vocês percebam que essa foto ela tem um detalhezinho aqui, né? Um detalhe. Muito bem. Aqui a gente entra numa parte bem interessante, tá? Que é mexer com elementos de dentro, elementos internos, tá? Ou seja, eu vou entrar numa div e num objeto dentro da div. Então, como eu falei para vocês, nós vamos mexer agora na imagem, tá? Então, onde é que a imagem está? Está aqui embaixo. Eu poderia simplesmente, gente, fazer o quê? Pegar aqui, vamos pôr perto do mídia, né? Para organizar direitinho a ordem como eu falei, dos fatores aí não tem importância, tá? Eu poderia simplesmente pegar e dizer assim, ó, IMG, certo? Vocês perceberam que as tags, gente, as tags normais, elas não usam nem o cerquilha, né? E nem o ponto, porque é uma tag normal, tá? Então, o IMG ele é uma tag comum, uma tag normal, uma tag padrão. Então, por isso que a gente só chama através do IMG. Eu poderia simplesmente setar o IMG, tá? E dizer o seguinte para ele. Primeira coisa, eu quero uma borda ao redor. Vocês lembram do comando da borda aqui em cima, certo? Então, basicamente a mesma coisa. Vamos usar aqui border, tá? Em vez de eu vou pôr 2 pixels, uma borda um pouquinho maior, tá? E a cor dessa borda, eu vou usar a mesma cor, CCC. E o estilo, tá? Border Style, vamos dizer que é Solid. Ok? Vamos ver como é que ficou aqui. Atualizar. Ó, fez uma bordinha de 2 pixels ao redor. Beleza? Muito bem. Só que no nosso exemplo ela tem uma distância, gente. E essa distância é o conhecido padding, tá? De 10 pixels. Se vocês derem margem, a margem é o que é? Ela vai afastar da borda para fora, tá ok? Agora o padding, ele dá um afastamento da borda para dentro para a imagem, tá? É a mesma ideia da div. Deixa eu atualizar aqui para ver se funcionou.
Olha ali, ó. Certo? Um pad. Só que tá verde, né? Por quê? Porque a gente pode pegar essa imagem e ainda dar um background para ela, tá? Para o quadrado da imagem. Opa, não sei escrever mais background color, tá? Vamos dizer que é aquela mesma cor que eu usei, F4, F4, F4. Background color, acho que acertei. Vamos atualizar para ver. Aí, ó, pegou a cor cinza dentro da imagem, tá? Então, como eu disse, se vocês tivessem dado margem ao invés do padding aqui, ele iria afastar da margem para fora. Por exemplo, aqui ele iria afastar 10, iria empurrar 10 pixels para baixo o vídeo, iria dar 10 pixels de espaço aqui, 10 pixels em cima, tá ok? Mas como é um padding, ele faz o que? Ele pega a imagem e afasta a borda 10 pixels para cada lado, ok? Muito bem. Mas há uma coisa estranha aqui, gente, tá? Que é o que eu quero comentar com vocês agora. Funcionou legal, beleza. Só que, imaginem que agora eu tenho aqui dentro desse meu texto uma outra imagem. Ok? Uma imagem diferente. O que vai acontecer? Essa imagem, em qualquer lugar que eu coloque, ela vai absorver esses mesmos comandos. Mas eu não quero que a imagem, não quero que todas as imagens tenham essa opção aqui. Tá ok? Eu quero que só a imagem que está aqui tenha essa opção. Então, para evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente começa a setar as hierarquias, tá? Como que eu seto a hierarquia? Eu digo o seguinte, ó, eu pego o mídia que está aqui, tá? E faço assim, ó, mídia IMG. O que isso está dizendo para o CSS? Está dizendo que eu estou formatando a imagem que está dentro do mídia. Certo? Então, deixa eu fazer um exemplo para vocês verem. Sem o mídia, tá? Eu vou aqui em cima. Vou colocar a mesma imagem do Chico. Vamos pegar a imagem aqui, tá? E vou colocar aqui em cima. Vou salvar e vou atualizar para vocês verem, ó. Perceba, ela tem as mesmas características. Por quê? Porque todas as imagens que eu colocar aqui dentro, elas vão pegar aquela atribuição. Agora, é o seguinte. Eu vou dizer que eu só quero essa opção para a imagem que está dentro da minha div mídia, tá? Então, perceba, ó, ela está aqui dentro. Mídia, dentro dela há uma imagem, tá? Então, a div está aqui e dentro dela há uma imagem. Certo? Muito bem. Vamos ver se funcionou isso aqui. Então, ó, ele formatou somente a imagem que está dentro da minha div mídia. Certo? A outra imagem não pega a formatação porque ela não está restrita a esses códigos aqui. Certo, gente? Então, isso aqui é muito importante. Então, tomar cuidado quando vocês vão formatar essas tags básicas, assim, imagem, H, o body não, porque o body é só ele, né? Mas, formatar, por exemplo, a div, né? Sem nome, sem nada. Tomem cuidado porque pode ser que as outras opções, né? Todas as outras divs que vocês façam, ou as outras imagens, peguem essa mesma informação. Beleza? Muito bem, eu acho que já estamos quase, né? Eu tirei a imagem daqui, vamos atualizar para ver. Estamos quase terminando o nosso exemplo, né? O que falta é só dar uma afastada nesse vídeo aqui, né? Certo? Então, muito bem, o que aconteceu? Ó? Percebam que dentro da minha mídia eu coloquei uma iframe. É a mesma história, eu poderia simplesmente ali setar o iframe e dar uma margenzinha para ele, tá? Mas, como eu não sei se vai ter de repente outro iframe para frente, o que faz? Nós vamos configurar esse iframe que está dentro da div mídia. Então, eu entro na div mídia e configuro o seu iframe, tá? Eu digo que ele vai ter uma margem top, só em cima, tá? De 15 pixels. Vamos ver se funcionou aqui. Olha lá, ó. Deu 15 pixels de imagens, certo? Muito bem. Então,
O que falta só é a gente arrumar os nossos P aqui, né? Os parágrafos que estão aqui dentro para ficar bonitinho como está esse aqui. Deixa eu ir lá aqui, já vou arrumar. Vou jogar as tags P aqui, né? Deixa eu copiar e colar tudo isso aqui. Acho que até tenho ele com as tags P aqui, ó. Tenho eles com as tags P pronta, tá? Então só vou substituir lá, tá, gente? Então isso aqui vocês já viram eu fazendo, não há necessidade de fazer de novo. Então tiro todos esses caras aqui e colo esse com as tags P, certo? Atualizamos, tá aí, ó. Ok? Então, terminamos a nossa página, tá ok? Eu vou passar para vocês também algo relacionado com o restante das opções do CSS, tá? Então eu vou fazer um arquivo para vocês aí com todos os comandos CSS comentado o que eles fazem, tá? Ou pelo menos a maioria, certo? Aí vocês vão poder estar testando, usando. Nós vamos usar muitos deles no site que nós vamos desenvolver, tá ok? Então a intenção da aula de hoje era que vocês entendessem o CSS nesse contexto todo, tá? Como é que ele funciona, para que ele é usado, certo? Eu acho que deu para vocês pegarem de maneira interessante aí como que funciona o CSS, como é que a gente trabalha numa página, como é que chama ele de todas as maneiras aí. Eu acho que a nossa missão foi cumprida nessa parte do CSS. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula de CSS. Vou estar disponibilizando, como eu falei, um arquivinho aí também com os principais comandos CSS explicando o que eles fazem. Tá ok? Muito bem. Então, gente, nossa aula vai ficar por aqui de CSS. Qualquer dúvida, sempre estou repetindo, gente, o fórum está aberto lá para qualquer dúvida. Podem estar postando. Até agora eu acho que ninguém teve dúvidas, não sei se já assistiram essas aulas ou não, mas fiquem à vontade, perguntem, tá? Se não quiserem postar no fórum, mandem por e-mail, contato@conectivaempregos.com.br. Certo, gente? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, certo? Até mais!